Leitura do dia 100/365 O 1 Reis 10-12 Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 10 de abril de 2023 do Plano Anual. 1 Reis 10. A rainha de Sabá foi conferir se tudo o que ouvira sobre Salomão era verdade. As discussões ou questões que continham enigmas ou provérbios eram usadas frequentemente para testar a sabedoria das pessoas. Ela provavelmente usou alguns destes conhecimentos quando questionou Salomão. Quando percebeu a extensão de seu poder, riqueza e sabedoria, ficou impressionada e não mais o interrogou. Já não se tratava mais de uma concorrente, mas de uma admiradora. Sua experiência foi repetida por muitos reis e dignitários estrangeiros que prestaram honras a Salomão. Quando Salomão pediu sabedoria, Deus também lhe prometeu riquezas e honra. Estes versículos mostram exatamente quão extensa sua riqueza se tornou. Israel não era mais uma nação de segunda categoria, mas à altura de seu poder e riqueza. A prosperidade de Salomão tornou-se legendária. Grandes homens vieram de muitas nações para ouvir o poderoso rei de Israel. Jesus mais tarde se referiria a Salomão em toda a sua glória. Por que a Bíblia dá tanta ênfase às posses materiais de Salomão? No Antigo Testamento, a riqueza era considerada uma evidência tangível da bênção de Deus. A prosperidade era vista como a prova de uma vida justa. Nos livros de Eclesiastes e Jó este conceito é colocado em uma perspectiva mais ampla. Em condições ideais, as pessoas prosperam quando Deus dirige sua vida, mas a prosperidade não é garantida. A riqueza não prova que uma pessoa viva corretamente diante de Deus, e a pobreza não é uma indicação de pecado. De fato, a evidência de que uma pessoa vive para Deus é a presença de muitos sofrimentos e perseguições. O tesouro mais importante não é terreno, mas celestial. O dom de maior valor não tem uma etiqueta de preço, é o dom da salvação, que é gratuitamente oferecido por Deus. Ao acumular carruagens e cavalos, um enorme harém e uma incrível riqueza, Salomão violava as ordens de Deus para um rei. Porque eram proibidos. O Senhor sabia que estas atividades feririam a nação tanto política como espiritualmente. Quanto mais luxuosa a corte de Salomão se tornava, mais impostos o povo pagava. O pagamento excessivo de taxas criou um desassossego, e logo as condições se tornaram propícias para uma revolução. Possuidor de tudo o que desejava, ele se esqueceu de Deus e permitiu que influências pagãs entrassem na coorte através de suas esposas pagãs, e acelerou, deste modo, a corrupção espiritual da nação. 1 Reis 11. Embora Salomão tivesse claras instruções da parte de Deus para não se casar com mulheres estrangeiras, optou por desconsiderar suas ordens. Não se casou apenas com uma, mas com muitas, que subsequentemente o afastaram de Deus. O Senhor conhece nossas forças e fraquezas, e suas ordens visam sempre o nosso bem-estar. Quando as pessoas ignoram as ordens de Deus, os resultados inevitáveis são as consequências negativas. Não é suficiente conhecer a palavra de Deus ou até mesmo crer nela, devemos segui-la e aplicá-la em nossas ações e decisões cotidianas. Levemos as ordens do Senhor a sério. Como Salomão, o homem mais sábio que já viveu na terra, não somos tão fortes quanto imaginamos. A despeito de toda a sua sabedoria, Salomão teve alguns pontos fracos. Ele foi incapaz de dizer não à transigência ou aos desejos carnais. Que tenha se casado tantas vezes para fortalecer alianças políticas ou obter prazer,
suas esposas estrangeiras o levaram à idolatria. Podemos ter uma fé forte, porém temos pontos fracos e estes são normalmente atacados pela tentação. Fortaleçamos e protejamos nossas áreas volúveis porque a resistência de uma corrente é igual à força de seu elo mais frágil. Se Salomão, o homem mais sábio da terra, caiu, então nós também estamos sujeitos a tais derrotas. Salomão venceu grandes pressões durante o seu governo, porém não pôde lidar com a opressão de suas esposas que queriam que ele adorasse os seus deuses. No casamento e nas amizades mais próximas, é difícil resistir à pressão de transigir. Nosso amor geralmente nos leva a nos identificarmos com os desejos daqueles a quem amamos. Diante de tal pressão, Salomão a princípio resistiu e manteve uma fé pura. Então passou a tolerar a difusão da prática idolátrica. Finalmente, envolveu-se na adoração pagã e tornou-se insensível ao perigo que tal atitude traria para si mesmo e o seu reino. Por desejarmos agradar e nos identificar com aqueles a quem amamos, Deus nos pede para não nos casarmos com os que não compartilham o mesmo compromisso que temos com Ele. Astarote era uma deusa que simbolizava o poder da reprodução, uma amante de Baal. Milcom, que era a divindade nacional dos Amonitas e era chamado de detestável porque seus sacrifícios incluíam a morte de crianças. Quemos era o deus dos Moabitas. Os israelitas foram advertidos contra a adoração a todos os ídolos, em geral, particularmente a Moloque. Salomão não se afastou de Deus imediatamente ou em um breve momento. Sua frieza espiritual teve início com um abandono gradual das leis de Deus. Com o passar dos anos, os pequenos erros cresceram, até que resultaram em sua queda. Uma pequena falha pode ser o primeiro passo para se desviar de Deus. As maiores dificuldades não nos são causadas pelos pecados que não conhecemos, mas por aqueles pelos quais procuramos nos justificar. Jamais devemos permitir que algum erro permaneça em nossa vida. Será que há em nossa vida algum pecado incontestado que se espalha em nós como um câncer mortal? Não devemos procurar justificativas para nossos erros. Confessemos nossos pecados a Deus e peçamos a Ele que nos fortaleça para que possamos resistir à tentação. O poderoso e glorioso reino de Salomão tinha tudo para ser abençoado eternamente, em vez disso, aproximava-se de seu fim. Ele tinha as promessas, a direção e as respostas de Deus para suas orações, contudo permitiu que o pecado permanecesse ao seu redor. No final, isto o corrompeu a tal ponto que já não se interessava mais por Deus. O Salmo 127, escrito por Salomão, diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele teve um bom começo, pois se alicerçou em Deus, porém não seguiu o mesmo procedimento nos anos posteriores. Como resultado, perdeu tudo. Não é suficiente começar corretamente a construção de nosso casamento, carreira ou igreja nos princípios de Deus, devemos permanecer fiéis a Ele até o fim. O Senhor deve estar no controle de nossa vida do princípio ao fim. Edom era o reino a sudeste do Mar Morto. Davi acrescentara esta nação a seu império. Era de importância estratégica porque controlava a rota para o Mar Vermelho. A revolta de Edom perturbava a paz do reino de Salomão. O profeta Aias predisse a divisão do reino de Israel. Após a morte de Salomão, 10 das 12 tribos seguiriam Jeroboão, as outras 2, Judá e Benjamim, permaneceriam leais a Davi. A primeira, a maior, e a segunda, a menor, eram frequentemente mencionadas como uma só tribo porque compartilhavam a mesma fronteira. Tanto Jeroboão como Aias eram de Efraim, a mais proeminente das 10 tribos rebeldes.
1 Reis 12. Roboão foi constituído em Siquém, situada a aproximadamente 58 quilômetros ao norte de Jerusalém. O certo era ungir o novo monarca em Jerusalém, a capital do reino, porém Roboão encontrou dificuldades em fazer os preparativos com Jeroboão, assim, dirigiu-se para o norte a fim de procurar manter boas relações com as tribos ali localizadas. Provavelmente escolheu Siquém por se tratar de um antigo local de alianças. Quando o reino foi dividido, esta cidade tornou-se a capital do Reino do Norte por um curto período. Roboão pediu conselhos, porém não avaliou cuidadosamente o que lhe foi dito. Se o tivesse feito, teria percebido que a palavra dos anciãos era mais sábia do que a de seus companheiros. Para avaliar um conselho, devemos perguntar se este é realista, executável e coerente com os princípios bíblicos. Devemos determinar se os resultados de seguir tal orientação serão justos, se trarão melhorias, soluções ou uma direção positiva. Busquemos os conselhos dos mais experientes e sábios. Eles somente serão úteis se forem coerentes com os padrões de Deus. Tanto Roboão como Jeroboão fizeram o que era bom para si mesmos, não o que era útil para seu povo. O primeiro era severo e não ouvia o que o povo dizia, o segundo estabeleceu novos lugares de adoração para evitar que seu povo viajasse a Jerusalém, a cidade santa. Ambos sofreram os prejuízos que foram provocados por suas próprias ações. O gesto de Roboão dividiu a nação, e o de Jeroboão afastou o povo de Deus. Os bons líderes colocam os interesses de seus comandados acima de seus desejos pessoais. Os que tomam decisões somente para seu próprio benefício trazem prejuízos a si mesmos, e perdem mais do que se tivessem mantido em mente o bem-estar dos demais. Este acontecimento marca o início da divisão do reino, que durou séculos. 10 das 12 tribos seguiram a Jeroboão e chamaram a sua nova nação de Israel, o Reino do Norte. As duas outras permaneceram leais a Roboão e chamaram sua nação de Judá, o Reino do Sul. Israel não se dividiu da noite para o dia. Iniciou seu processo de divisão desde os dias dos juízes por causa do ciúme entre as tribos, especialmente entre Efraim, a tribo mais influente do norte, e Judá, a principal tribo do sul. Antes dos dias de Saul e Davi, o centro religioso de Israel localizava-se, em sua maior parte, no território de Efraim. Quando Salomão construiu o templo, mudou o centro religioso de Israel para Jerusalém. No final, este fato fez com que a rivalidade entre as tribos culminasse com a divisão. Era exigido que os judeus adorassem a Deus no templo no mínimo 3 vezes ao ano. Mas Jeroboão estabeleceu outros centros de adoração, e disse ao seu povo que era muito perigoso viajar para Jerusalém. Os que lhe obedecerão, desobedecerão ao Senhor. Algumas ideias, embora práticas, podem incluir sugestões que nos levam a nos afastar de Deus. Não permitamos que alguém nos dissuada de fazer o que é direito, ao afirmar que as ações morais não justificam o esforço. Façamos a vontade do Senhor, a despeito do custo em tempo, energia, reputação ou recurso. Diversos animais eram usados como ídolos para simbolizar fertilidade e força. Os deuses pagãos dos cananeus eram frequentemente descritos como montados em touros. Jeroboão, de modo astuto, colocou becerros de ouro em Betel e Dan, locais estratégicos. Esta primeira cidade ficava aproximadamente a 16 quilômetros de Jerusalém, na estrada principal, e atraía os cidadãos daquela área a pararem ali, em vez de viajarem até Jerusalém. A segunda era uma cidade localizada no extremo norte de Israel, assim, as pessoas que viviam ali, longe de Jerusalém, eram atraídas por sua conveniente localização.
como líder do Reino do Norte, Jeroboão quis estabelecer outros centros de adoração. Caso contrário, seu povo faria viagens regulares a Jerusalém e sua autoridade seria minada. Em pouco tempo esta religião substituta passou a ter pouco em comum com a verdadeira fé em Deus. O reino dividido. A ameaça de Roboão de estabelecer fardos mais pesados ao povo causou uma rebelião e dividiu a nação. Ele governou o reino do sul, Jeroboão, o do norte. Este colocou ídolos em Dan e em Betel para desencorajar a adoração em Jerusalém. Ao mesmo tempo Síria, Amon, Moabe e Edom reivindicavam a independência da nação dividida. Jeroboão e seus conselheiros não aprenderam com os desastres anteriores de Israel, que aconteceram devido a um bezerro de ouro. Talvez fossem ignorantes em relação às Escrituras, ou tivessem conhecimento sobre o evento e decidiram ignorá-lo. Devemos estudar a Bíblia para nos tornarmos cientes dos atos de Deus na história, e então aplicá-los como importantes lições para a nossa vida. Se aprendermos com o passado, não enfrentaremos desastres como o resultado da repetição dos erros de outros. Nos dias dos patriarcas que fundaram Israel, a cidade de Betel era um símbolo de comprometimento com Deus, porque foi ali que Jacó se consagrou novamente ao Senhor. Mas Jeroboão transformou-a no principal centro religioso de Israel, desejoso que ela competisse com Jerusalém. A nova religião, porém, centralizou-se em um ídolo, o que, no final, levou Israel à queda. Betel desenvolveu a reputação de uma cidade perversa e idólatra. Os profetas Oséias e Amós reconheceram os seus pecados e condenaram-na por seus caminhos iníquos.